Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Jesus, obrigada por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua presença, louvando e adorando o Seu nome, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que é por Tua graça, Pai, não é por merecimento. Então, Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha usar a vida do Seu servo, Pai, do Maurício, com intrepidez, Deus, com ousadia. Que o Senhor venha derramar da sua sabedoria, Pai. Derrama, Senhor, sobre os nossos corações. Abra os nossos ouvidos, Pai. Nos faça entender, Deus, tudo o que será ministrado aqui nessa manhã. Nós te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém. Que bom que estamos aqui para adorar o nome desse Deus maravilhoso. Para você que está nos visitando, você que está a primeira vez aqui, e para os irmãos também da igreja, nós estamos em uma série de mensagens a respeito do Sermão do Monte. Talvez você ache que o Sermão do Monte é só quando Jesus fala lá, bem-aventurado são esses, bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados é esse. Mas o Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. São 3 capítulos a respeito da pregação que Jesus faz no monte para os seus discípulos. Então, dentro desses 3 capítulos, dentro dessa pregação que Jesus está fazendo para os seus discípulos, ele está trazendo os ensinamentos do reino de Deus. O tema de hoje é a lei do reino de Deus. Porque, do contrário do que muitas pessoas acreditam, muitos falam assim, não, agora nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, não existe mais lei, né? Esse negócio de lei acabou, esse negócio de lei ficou para trás. Mas, na verdade, não é bem assim. Se você, não sei se você vai se lembrar, mas eu vou recapitular para você. A última ministração a respeito do Sermão do Monte foi realizada pelo pastor João. E nessa ministração, o pastor nos trouxe, quando Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para quê? Para cumprir a lei. Ou seja, a lei nunca deixou de existir. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei e cumpri-la perfeitamente. Então, com essa introdução, nós vamos ler agora o capítulo 5 de Mateus, dos versículos 21 ao 30. E diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E para fechar, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É uma porção
difícil. Jesus está dando continuidade à sua pregação a respeito, então, do reino de Deus, como eu disse para vocês. E o Sermão do Monte, é engraçado porque ontem o pastor Márcio, né? Márcio? Mário. Pastor, Mário, o irmão Mário, então. Já estou confundindo. O irmão Mário que ministrou ontem aqui disse uma frase, citando outro pastor. Ele disse que o Sermão do Monte é a constituição da igreja. É a formação das leis da igreja. Aqui Jesus está deixando os princípios, marque bem essa palavra. Jesus está deixando os princípios do reino de Deus. É onde ele está deixando as instruções daqueles que fazem parte do reino de Deus. E o evangelista Mateus, que escreveu esse evangelho, ele gosta de usar a expressão o reino dos céus. Mas quando nós falamos reino dos céus, reino de Deus, você entenda a mesma coisa. Mas esse reino dos céus, ou reino de Deus, não é um reino terreno. Não entenda isso como um local terreno. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma organização. O reino de Deus é a junção do povo de Deus. Então você é o reino de Deus. A pessoa que está do seu lado é o reino de Deus. Nós constituímos juntos o reino de Deus. Para que você viva aqui no Brasil, você precisa de leis. O Estado, ele precisa regular a sua vida. No entanto, que às vezes a gente se incomoda com muitas coisas que o Estado faz conosco. O Estado impõe que você pague os seus impostos. É o Estado que diz a maneira como você vai regularizar o seu carro, como você vai regularizar a sua casa. É o Estado que dita as regras. No reino de Deus não é diferente. Só que aqui o Senhor não está impondo. O Senhor está dizendo que todos os participantes desse reino, eles, claro que pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habita nessas pessoas, estão sujeitos a esses princípios. Então, se você quiser fazer parte do reino de Deus, você não é obrigado. Mas se você quiser ter a vida eterna e não viver no lago de fogo do inferno, você precisa cumprir os princípios do reino de Deus. E é por isso que o Senhor diz, como eu falei na pregação anterior, ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E aí Jesus agora começa a citar os princípios desse reino. A partir da pregação de hoje, vocês vão ver o Senhor Jesus falando os princípios desse reino. E Jesus vai começar hoje com 2 exemplos em que ele vai contrastar. Jesus vai fazer um contraste, vai fazer uma comparação com aquilo que os escribas, os fariseus... Quem eram esses fariseus? Quem eram esses escribas? Eram os mestres da lei judaica. Eram eles que interpretavam a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, mais especificamente, os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver Jesus citando 2 destes 10 mandamentos. O primeiro é a questão da ira. Jesus vai fazer uma interpretação. Vamos ver de novo o versículo 21, por gentileza. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está ampliando o 6º mandamento. O que o 6º mandamento falava? Não mate. E aí, o que os intérpretes da lei falavam? Gente, então é o seguinte, está falando que é para não matar, é para não matar. Então, se você não matar, tá tudo bem. Tá tudo beleza. Só que aí o camarada não matava, mas ele ficava na cabeça dele assim, ai, como eu queria que essa pessoa morresse. Eu queria que essa pessoa sumisse da face da terra. Quem nunca aqui pensou isso?
Não sejamos hipócritas dos mandamentos que o Senhor cita aqui hoje. Não sejamos hipócritas, mas abra o seu coração e deixa Jesus tocar ele aí. Jesus está ampliando o mandamento. Jesus fala assim, gente, os intérpretes da lei estavam falando para vocês que se vocês não matarem, está tudo resolvido. Mas para viver no reino dos céus, para viver no reino do meu Pai, você não pode nem sequer irar-se. A gente alimenta a ira no nosso coração, às vezes sem perceber. Começa às vezes com uma fofoca. Alguém conta alguma coisa para você, e aí você fica com raiva da pessoa. Você vai alimentando aquele ódio dentro de você. E é logicamente que vocês não vão matar alguém. O homicídio é o ápice da ira. Você já parou para pensar nisso? O homicídio é o ápice da ira. Eu chego a uma raiva tão grande contra uma pessoa que o máximo que eu posso fazer contra ela é matá-la. Não tem mais o que eu possa fazer para uma pessoa do que matar ela. É o limite da raiva. As pessoas matam, às vezes, por pouca coisa, gente. Os policiais aí que trabalham com isso, veem essas cenas. Às vezes a pessoa mata por pouca coisa. Mas também tem a pessoa que mata porque está no limite do estresse, está no limite da sua ira. E Jesus está falando, então, que a verdadeira aplicação desse mandamento é mais ampla. Pois está incluindo os nossos pensamentos, está incluindo as nossas palavras, está incluindo as nossas ações. Quando eu minto a respeito do meu irmão, eu estou causando ira para outro. Eu estou matando, eu estou descumprindo um mandamento. Jesus aqui está falando de uma ira injusta, é uma ira orgulhosa. E eu já falei isso aqui várias vezes. O princípio de todos os nossos pecados é o egoísmo. A queda do homem se deu pelo egoísmo. Porque o homem se achava suficiente, o homem queria ser maior, a mulher queria ser maior. Eles olharam aquele fruto. E a serpente falou, vocês vão ter todo o conhecimento. Eles queriam ser como Deus. É o egoísmo falando. É o egoísmo que dá causa aos todos os nossos outros pecados. E a raiva não é diferente. Nós alimentamos o nosso egoísmo. Essa pessoa, ela não merece tal coisa. Quando o homicida mata o outro, ele está falando, essa pessoa não merece viver. Essa pessoa não é digna de viver. Mas o único capaz de dizer que alguém é digno ou não de viver é Deus. É Jesus. É Ele que fala assim, filho, está na hora de te recolher. É o Senhor quem define os nossos dias. É Ele quem conta os dias da nossa vida. Eu não tenho a capacidade de dizer para o pastor João, você não é digno de viver. Quem sou eu? Eu sou criatura assim como ele. Todos nós aqui somos feitura do Senhor. Alimentar a ira no nosso coração contra os nossos irmãos. Nós fomos criados para viver em comunidade. E você já parou para pensar aqui, eu disse antes das leis do Estado, do país, você já parou para pensar que se não tiver lei para regular, vira bagunça? Vira bagunça. Se não tiver lei para falar assim, fulano, o seu direito vai até aqui e o do outro começa aqui. A gente sempre fala, né, que o direito do outro começa quando o meu termina. Por quê? O ser humano está dotado do seu egoísmo. Se deixar o ser humano pelas suas próprias vontades, a gente se autodestrói. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizia um pastor meu. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós aqui, dizendo para você, meu filho, minha filha, não se ire.
Nós precisamos ter um espírito de mansidão. Lembra lá do fruto do Espírito? Foi falado aqui para as criancinhas na semana passada. É necessário ter um espírito de mansidão dentro de nós, habitando nas nossas vidas. Agora, deixa eu perguntar algo para vocês aqui que é interessante, talvez alguém esteja lembrando desse versículo aqui. Existe algum momento que a gente pode ficar irado? Existe algum tipo de ira que a gente pode ter? Sim ou não? Coloca para mim Efésios, capítulo 4, versículo 26 e o 27, por gentileza. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E o 27? Nem deem lugar ao diabo. Mas espera aí. Como é que num lugar está falando para a gente não irar, porque irar é a mesma coisa que cometer um homicídio, e no outro lugar está falando para a gente irar e não pecar. São coisas distintas. A ira que Jesus está falando, como eu disse para vocês, é aquela ira injusta, é aquela ira orgulhosa, é aquela ira que eu tenho a raiva da pessoa. Agora, essa ira aqui que o apóstolo Paulo está falando, vamos dizer que é aquela ira santa. É aquela ira que eu tenho, por exemplo, quando eu vejo uma injustiça. Porque a justiça faz parte do reino de Deus. Agora, quando eu vejo injustiça sendo cometida, e isso a gente vê muito, principalmente nos julgamentos. Principalmente nos julgamentos. Pensa comigo o juiz. Quando vai julgar uma causa, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ficar do lado de uma pessoa ou outra. Ele tem que ver aquilo que a lei fala. Por isso que o juiz não pode julgar a causa de um amigo. O juiz não pode julgar a causa de um amigo, porque é muito provável que ele vai julgar em favor do amigo dele. Ele tem que ser imparcial. Mas nós vemos muitas injustiças sendo cometidas no nosso país, no mundo afora. Muitas pessoas que mereciam uma coisa, mas não conseguem. Outras que não mereciam, conseguem. Nós vemos essas injustiças sendo cometidas. E o Senhor nos permite, então, ficar irados nesse momento. Mas Ele nos dá um alerta. Você não pode ficar irado contra a pessoa. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ire-se, irmão, até o ponto que isso não vai virar uma raiva no seu coração contra outra pessoa. Lembre-se de que o reino de Deus é constituído por pessoas. Nós somos comunidade do Senhor. E nós estamos aqui nesse mundo para angariar pessoas, para acrescentar pessoas para o reino de Deus, para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus, mais pessoas se libertem da ira. Vocês já repararam quantas pessoas iradas, estressadas tem no trânsito? Você já ficou irado no trânsito? Não responda. Responda para si. É fácil não se irar no trânsito, gente? Não é fácil. Mas existe um Espírito, e um Espírito Santo, que habita dentro de nós. E se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, é porque nós temos a capacidade, através dele, de nos controlarmos. Fala, opa, peraí. Conta até 3, conta até 10, conta sei lá até quanto você precisa contar. Porque depois que você se irou, meu irmão, você já pecou. Então se controla. Ah, mas eu não posso ver aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa. Eu só de eu ver ela, já me dá nos nervos já. Que isso, irmão? Você é crente. Você é crente. Fala para a pessoa que está ao lado aí, você é crente, irmão. Toma cuidado. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você fala no seu trabalho. Nossa, mas aquele chefe, olha, só pela misericórdia. Só pela misericórdia. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você ouve.
Ontem nós fizemos uma dinâmica muito legal do barulho. Foi muito legal aquela dinâmica. Vou copiar também. Diz que no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Nós precisamos do espírito de mansidão dentro de nós. O cristão precisa refletir a luz verdadeira. Vós sois o sal da terra. O que o sal serve? Serve para dar sabor, serve para fazer a diferença. Se você não tem sal no alimento, a comida fica estranha. O sal dá diferença. Onde existe uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo de Deus, faz diferença no local. Faz diferença no lugar. Você tem que brilhar a luz do Espírito Santo onde você estiver. Não se ir, irmão. E Jesus aprofunda um pouco mais, não para aí não. Jesus vai dizer também que os insultos são comparados com o homicídio. Coloca para mim o versículo 22, Ronde. No finalzinho do versículo 22 ali, Jesus diz: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Jesus está usando uma palavra ali que significa idiota, significa estúpido. E quantas vezes eu vi pais falando: nossa, esse menino é muito idiota, esse menino é muito estúpido, esse menino é muito burro. O pai está profetizando palavras ruins para o filho. Pensa na cabeça da criança crescendo, ouvindo palavras ruins, negativas ao seu respeito. Ela vai ter problemas com a sua imagem ou não? Ela vai ter problemas em enfrentar bullying ou não? Para viver em sociedade, a gente tem que respeitar o próximo. Tem que respeitar o irmão. Jesus está falando, se você chamar uma pessoa de idiota, você está matando ela. Você está cometendo um homicídio. A gente fica constrangido, né, quando vê aquela cena daqueles programas de morticídio lá. É os pinga-sangue que falam, né? A gente fica chocado. Mas Jesus está falando, se eu chamar o meu irmão de idiota, de estúpido, eu estou matando ele. É forte ou não? É forte, irmãos. Para participar do reino de Deus, precisa de pureza. Para participar do reino de Deus, eu tenho que me despir das minhas vestes velhas. Eu tenho que tirar aquilo que faz parte do mundo. O mundo é que xinga. O mundo é que fala mal. O mundo é que fala palavrões. O mundo é que briga com o chefe. O mundo é que é conhecido como uma pessoa explosiva. Quem faz parte do reino dos céus tem que ser conhecido pela sua pureza. Tem que ser conhecido pela sua mansidão. Tem que ser conhecido pelo seu domínio próprio. Falta-nos domínio próprio nos dias atuais. Sabe por quê? Por influência. Influência das redes sociais, porque a gente vai tão no impulso de fazer as coisas rápidas, de comer o lanche rápido, que é o fast food, da internet que tem que ser rápida. Ontem lá no meu trabalho, sexta-feira, a gente precisava fazer um evento. E aí o evento começava às 14h, mandaram para a gente um material que ia ser passado lá no evento, 13h. Gente, tudo deu errado. A internet não carregava, o computador atualizou na hora, tudo deu errado. E a gente queria fazer um negócio rápido, porque a gente está acostumado a ligar o computador e 5 segundos o computador está pronto para você começar a trabalhar. É assim ou não é? Quando atualiza o computador, você fica muito feliz, né? Certeza que você fica. Muito feliz, né? A gente está acostumado com as coisas rápidas. A influência das redes sociais estão nos contaminando. A gente vê tanta coisa, tanta coisa. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos ouvidos, com os nossos olhos. Nós vamos ver depois, mais para frente, no Sermão do Monte, Jesus falando, se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. Porque os olhos são o quê? São a candeia da alma. Tem um
pastor que a gente está seguindo o livro dele a respeito do Sermão do Monte, e ele disse uma frase muito importante, eu quero que você preste atenção. Essas coisas, pensamentos irados e palavras insultantes, talvez nunca levem a um ato extremo de homicídio, mas aos olhos de Deus, são equivalentes a um homicídio. Agora eu pergunto para você, o que vale é a opinião do mundo ou é a opinião de Deus? É a opinião de Deus, irmão. Se aos olhos de Deus um insulto equivale a um homicídio, você vai fazer ou não? Não. Porque aos olhos do meu Deus, isso é um homicídio. Então eu não vou fazer. Porque eu habito no reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu vou fazer a diferença. 1 João, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo João escreveu mais tarde, ele disse assim, ó: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Coloca o próximo agora. Nisto conhecemos o amor. Vamos conhecer o que é o amor agora, a definição do amor. Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, além de eu não matar, além de eu não insultar, além de eu não ficar irado com o meu irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a vida por ele. Será que a gente está a ponto de dar a vida pelos nossos irmãos? Talvez pelo nosso cônjuge, sim. Talvez não, sim. Para não ficar a dúvida, né? Não ficar a dúvida, senão depois... senão depois vai dar ruim. Então, pelo nosso cônjuge, a gente dá a vida. Mas será que a gente está a ponto de dar a vida pelo nosso irmão? Pelo nosso próximo? Ah, não sei. Acho que por um ou dois ali sim, mas... sei. É dar a vida por qualquer irmão. Por qualquer próximo nosso. Por qualquer amigo nosso. A gente tem que estar disposto a dar a nossa vida. Hoje, aqui na nossa sociedade, graças a Deus, você não precisa morrer em favor do seu irmão. Mas você pode fazer muita coisa por ele. Quando o seu irmão está doente e precisa de uma visita, você pode dar a sua vida. Sabe como? Dando o seu tempo, que é o algo mais precioso que nós temos hoje. Dá o seu tempo. Tira um tempo para fazer uma ligação. Tira um tempo para mandar uma mensagem. Isso é o dar a vida aos nossos irmãos nos dias de hoje. Amém? Jesus dá alguns exemplos práticos a respeito dessa questão da ira, e ele fala no versículo 23 a respeito de oferecer o sacrifício a Deus no templo. Ele diz assim, ó, se você está trazendo uma oferta até o altar, a gente traz aqui a oferta no altar, mas você se lembra que você tem algum probleminha com um irmão, repare bem a diferença, com um irmão, antes de você trazer a sua oferta, larga a oferta, vai lá, conserta as coisas com o seu irmão e depois você traz a oferta. Depois você traz a oferta. Porque não adianta nada eu querer me fazer diante de Deus, sendo que eu estou com um monte de problema com as pessoas na igreja. Porque aqui ele está falando de irmão. Eu estou com um monte de problema com o pessoal na comunidade. Aí eu vou querer ofertar a Deus. Jesus não vai receber a sua oferta. Conserta primeiro com o irmão. E depois você entrega a sua oferta. Aí o versículo 24, ele vai falar sobre ir ao tribunal e responder acusações. 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Repare a diferença. Primeiro ele falou com o irmão. Depois ele falou com o adversário, com o inimigo, com aquelas pessoas que não gostam de nós. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito bem frisado, irmãos. Crente não tem inimigo a não ser Satanás. Satanás é o nosso inimigo. Você não tem pessoas inimigas suas. Nós não podemos ter inimizades. Às vezes, como diz, né, as ideias não batem muito, mas você não pode ter o adversário com o seu inimigo enquanto você está com ele a caminho.
para que o inimigo não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então, Jesus está fazendo 2 quadros diferentes. O primeiro está retratando um irmão na igreja. O segundo está retratando um inimigo, um adversário que leva você no tribunal, que tem uma causa contra você. Mas em ambos os casos, alguém tem alguma queixa contra nós. Repararam isso? Nos 2 casos, o irmão da igreja e o inimigo, os 2 tinham uma queixa contra o camarada aqui. Então Jesus está falando, gente, temos que consertar a nossa vida dentro da igreja, fora da igreja. Conserta com o irmão na igreja, conserta com o inimigo lá fora, com o adversário lá fora. Ah, mas é difícil. É difícil isso. É difícil. Sabe por quê? Por causa do nosso ego. O nosso egoísmo. Ele diz assim, você está certo. Você não tem que pedir desculpa. Não foi você que errou. Não é isso que as pessoas falam? Não foi você que errou. Por que você vai pedir desculpa? Agora eu pergunto para você. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não errou em momento nenhum. Jesus era santo. Mas mesmo assim ele morreu no seu lugar. Que era pecador, que era falho, que era injusto. E aí, como é que fica a história? Jesus não tinha pecado, mas morreu pelos nossos que fazer o mesmo. Nós somos cópias de Jesus. Versículo 27, Jesus vai falar do 2º mandamento aqui. Ele falou primeiro do 6º mandamento, que é não matar. Mas o que Jesus disse? Que eu não posso mirar contra o meu irmão, não posso insultar contra o meu irmão, insultar o meu irmão, porque isso se assemelha ao homicídio. E agora Jesus vai falar do 7º mandamento, que é o mandamento do adultério. A proibição do adultério. Mas assim como ele fez com o homicídio, Jesus aqui está ampliando a interpretação que os rabinos, que os fariseus davam ao mandamento. E eles limitavam ao fato de o adultério ser apenas quando era praticado, quando era o ato mesmo. Eles falavam, não pode adulterar. Mas não podia passar uma mulher que os caras ficavam, como dizem por aí, secando. É o linguajar, gente, para ficar claro. Os camaradas interpretavam assim. Agora, pensa comigo, irmãos. É fato que a nossa sociedade se distanciou dessa proibição ou não? Uma sociedade que defende o adultério, caso haja amor. Eles falam assim, gente, se tiver amor, tá tudo bem. Ué, Jesus não falou que é para amar? Eu não amo mais a pessoa com quem eu estou casado, eu amo outra pessoa agora. Então tá tudo resolvido, não é adultério isso aí. Tá tudo numa boa. Tá tudo uma boa no inferno isso. Não é isso que Jesus ensina. É ser fiel até a morte. Se eu casei com a minha esposa, eu tenho que ser fiel a ela até a morte. Agora eu estou numa sociedade que eu abro as minhas redes sociais e começa a passar um monte de coisa que induz as pessoas ao adultério, induz a pessoa à fornicação, uma sociedade lasciva, em que não há mais pudor nem entre mulheres nem entre homens, uma sociedade que tenta impor coisas que vão contra o evangelho. Nós devemos respeitar, irmãos, nós devemos respeitar, mas a gente não deve copiar. Respeito é uma coisa, mas agora eu ser favorável, eu copiar aquilo que o mundo faz, ou eu estou do lado do reino de Deus, ou eu estou do lado do reino do mundo. Não existe meio termo na palavra de Deus. Não existe em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado de lá. Quem está na incerteza está no lado de lá. E como eu disse, Jesus diz mais à frente, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Por isso que Jesus está falando, gente,
Adultério não é só cometer o ato. É quando eu tenho um olho cobiçante, quando eu olho com desejo para outra mulher que não é a minha. Porque os olhos é a forma como está entrando a informação. E aí Jesus fala mais para frente ali, ô gente, se o teu olho está te fazendo pecar, se você está olhando, está cobiçando, arranca-o e joga fora. Jesus quer dizer isso literalmente? É para eu tirar o meu olho? É para eu fazer uma cirurgia, arrancar o meu olho? Não. Jesus está usando de uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação. É uma das muitas metáforas que Jesus está dizendo. Mas o que ele queria dizer, na verdade? É que eu tenho que tratar o pecado de forma radical. Arrancar o olho é uma radicalidade. Eu tenho que lidar com o pecado de forma radical. Eu não posso domesticar o meu pecado. Ah, não, eu consigo me controlar. Eu consigo. É difícil, gente. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos ajuda a controlar os nossos impulsos humanos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é uma briga entre a carne e o espírito dentro de nós. Eles estão militando constantemente. Eles estão batalhando continuamente. E dizia um irmão na minha igreja lá em Cascavel, ele falava assim, ó, é como se fosse dois leões. O leão que vai prevalecer é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar a sua carne vai prevalecer. Agora, se você alimentar o seu espírito, se eu ler a palavra de Deus, se eu orar continuamente, se eu jejuar, se eu frequentar a casa do Senhor, se eu conviver em comunhão com os meus irmãos, aí o Espírito Santo de Deus é o que vai prevalecer sobre a minha vida. Qual é o leão que você tem alimentado, irmão? Qual é o leão que você tem alimentado? É a sua carne ou é o seu espírito? Será que nós estamos fazendo do pecado os nossos animaizinhos de estimação? Estamos flertando com o pecado? Ah, não, é só dessa vez, não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. O caminho para a santidade, irmãos, não é a mutilação. As pessoas faziam isso na Idade Média. Ainda existe hoje. É mais raro, mas ainda existe. As pessoas se mutilavam. Elas se chicoteavam. Colocavam eu não sei como é que é o nome daquilo, se alguém souber. Tipo um bracelete assim na perna, cheio de espinhos. As pessoas se mutilavam porque elas acreditavam que se automutilando era a forma como elas estavam se purificando. Mas não é a mutilação que nos santifica. É a mortificação. A mortificação da minha carne. É tomar a minha cruz, como Jesus disse. É abandonar as minhas vontades, as minhas paixões carnais e assumir as vontades do Espírito Santo que habita em mim. Eu termino essa ministração perguntando algo para vocês. É fácil nós lidarmos com essas questões que nós trabalhamos aqui, irmãos? Eu sei que não é fácil. Olhando para vocês, eu estou vendo a cara de sério de vocês. É difícil falar disso. Como o pastor sempre nos fala aqui, quando a gente vai ministrar geralmente palavras que trabalham com pecado, que trabalham com temas delicados, geralmente nós sofremos uma carga muito maior. A gente parece que recebe, né, pastor, uma carga muito maior. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás não quer que você escute isso. Você acha que é fácil pregar um tema desse nas igrejas? Quantas igrejas você ouve falando isso aqui? Quantas igrejas você ouve aí dizendo quais são os princípios do reino de Deus? Isso aqui não é o sermão do Maurício. Não é a lei do reino do pastor João, o reino da pastora Mônica. É a lei do reino de Deus. Não é a lei do reino da igreja Beit Avot. É a lei do reino da igreja do Senhor. É a igreja do Senhor.
São todas as igrejas que precisam pregar o Sermão do Monte. São todas as igrejas que precisam pregar os frutos do Espírito. Não é o fruto da igreja Beit Avot. Não é o nosso fruto, é o fruto do reino de Deus. Se você e eu quisermos entrar no reino dos céus, eu tenho que cumprir esses princípios. Ah, mas eu não gostei dessa pregação, eu não gostei desse tema, eu não gostei disso, eu não concordo com isso. Eu quero entrar no céu. E pela graça de Deus, em nome de Jesus, eu vou. E você também. E a sua casa também. Glória a Deus. Eu vou terminar com um verso de Salmo 79:9. Antes de você colocar, espera um pouquinho. Essa aqui vai ser a nossa oração final. E eu quero que todos nós lemos esse verso, ok? Pode pôr pra gente. Vamos lá? 1, 2, 3. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. É por amor do nome do Senhor. É Ele quem livra-nos dos nossos pecados. Feche os seus olhos nesse momento, irmão, curva a sua cabeça. Reflita aí agora, nesse momento, se você precisa corrigir algo na sua vida, não somente aquilo que nós pregamos aqui hoje sobre a ira e sobre o adultério, a cobiça, mas se você tem algum pecado que você precisa pedir perdão ao Senhor, eu quero que você faça a sua oração aí agora no seu lugar. Peça para que o Senhor perdoe o seu pecado, que o Senhor tenha misericórdia de você. O Senhor que é bondoso. É por amor do nome dEle. Senhor, que o teu constrangimento, Pai, constrangimento da tua palavra, Deus, tome conta dessa igreja nessa manhã, nesse momento agora, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque de nós mesmos não podemos apresentar nada, Senhor. As nossas mãos estão vazias, mas o teu sangue redentor nos cobre, Senhor Jesus. E graças ao teu sacrifício na cruz do Calvário, é porque nós estamos aqui, Jesus. Foi pela sua morte naquela cruz, mesmo o Senhor não tendo pecado, Pai. É por isso que nós estamos aqui hoje, para te adorar, Senhor, por amor do teu nome. Jesus, nós clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Os dias são difíceis, Pai. Os dias são complicados, os dias são maus. Mas a tua mão forte e poderosa está estendida sobre as nossas vidas. E eu peço agora que o Senhor nos livre dos nossos pecados, nos livre dos nossos erros e das nossas falhas, traga sobre nós a paz, a mansidão, o domínio próprio, traga sobre nós o amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo, Pai. Que essa igreja, que é uma igreja de cuidado, Senhor, seja cheia da tua graça e da tua plenitude, Espírito Santo. Que pessoas saiam daqui hoje restauradas, com o coração, Senhor Jesus, quebrantado, com o coração cheio da tua presença, Pai. Por mais que nós sejamos falhos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou pelo nosso nome, Pai. E o Senhor nos purificou, o Senhor nos santificou. Se alguém aqui hoje deseja te aceitar como único Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor receba essas pessoas nessa manhã, Pai. Que o Senhor receba essas pessoas como filhas amadas do teu reino, como participantes do teu reino, Senhor. Que o Senhor nos dê, Espírito Santo de Deus, uma semana abençoada. Que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos as nossas lutas diárias, Senhor. Que os nossos olhos, Pai, que os nossos olhos estejam atentos a tudo aquilo que a tua palavra nos diz, Pai. Que os nossos olhos sejam luz. Purifica os olhos da tua igreja. Purifica os ouvidos da tua igreja, Senhor. Purifica a boca da tua igreja, Pai. Para que a tua igreja profetize palavras de bênção, Senhor. Que o Senhor abençoe a família de cada um aqui. Essa é a nossa oração, por amor do teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Estendam as mãos para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Abrace 1, 2, 3, 4 e depois o pastor João lá fora. Deus abençoe. Ótima semana.